Olá, estou aqui novamente para dar continuidade à leitura desse livro, né, Medicina da Alma. Olha aqui, ó. E quem está me acompanhando aqui com essa leitura já sabe que eu estou muito motivada. Por quê? Porque eu estou recebendo alguns feedbacks de vocês e eu quero agradecer a você que deixou os comentários nos vídeos anteriores, dizendo que também estava pendente com essa leitura, né, desse livro, queria muito fazer a leitura, mas por algum motivo, assim como eu, deixou, né, no cantinho, e agora está tendo essa oportunidade de aqui junto comigo fazer a leitura dele, né, terminar, e vamos até o fim. Não falta muito, hoje vamos para o capítulo 13, tá certo? E o tema é sobre as obsessões, ok? E já sabe, se gostar dessa leitura, dá seu like. E também, se não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal para não esquecer. Eu acredito que quem está fazendo a leitura comigo toda semana já deve ter se inscrito. Mas se não se inscreveu ainda ou se é novo aqui no canal, aproveita e se inscreve para não esquecer, tá bom? Então tá. Então vamos nós começar a leitura do capítulo de hoje, sobre obsessão. Em esmagadora maioria, a grande causa dos processos enfermiços de ordem psíquica que caracterizam a paisagem triste do mundo íntimo de meus irmãos encontra seu diagnóstico nos casos de intercâmbios doentio entre encarnados e desencarnados. A obsessão pode ser comparada com um véu negro que se estende sobre a vida da alma, pois que sua existência se deve aos laços de afinidade que existem ou são cultivados pela inferioridade moral das criaturas terrestres. Desde a simples influenciação que é comumente observada nos relacionamentos diários, aos processos mais complexos de intercâmbios de energias psíquicas mórbidas. A presença espiritual de antigos companheiros transformados em perseguidores contumazes ou mesmo perseguidos pelas ideias de muitos encarnados, transforma-se em cadeia que agrilhoam a mente num círculo vicioso, no qual ideias extravagantes são alimentadas pelo espírito, trazendo-lhe consequências funestas. Utilizando-nos do modesto vocabulário de meus irmãos encarnados, podemos classificar os processos obsessivos de caráter simples, comparando-os com as neuroses, que comumente se fazem notar nas diversas manifestações do psiquismo doente e são facilmente identificados nas manias, nos aspectos nervosos ou nos comportamentos desregrados que se observam na maioria das pessoas. Em processos mais intensos, definidos por Allan Kardec como fascinação, podemos compará-lo com as psicoses, que geram distúrbios comportamentais mais graves e que geralmente se caracterizam pela ação da mente desencarnada sobre o indivíduo, fazendo-o acreditar ser aquilo que não é, ou mesmo sofrendo os variados complexos que lhe caracterizam o estado mais avançado de intercâmbio doentio, nas manifestações maníaco-depressivas ou em outras atividades mórbidas do psiquismo enfermo. Os casos de subjugação podemos identificá-los nas manifestações psíquicas mais graves, quando há coação física, como em alguns casos de epilepsia, e outros em que o doente se submete à ação do espírito, em processos de sintonia, e a entidade utiliza-se de seu veículo somático de forma mais intensa,
podendo incluí-lo a ações físicas. Podendo induzi-los à ação física constrangedoras. Dessa forma, abrangendo sua generalidade, podemos afirmar que grande massa da humanidade encontra-se constantemente influenciada pelo mundo espiritual, observando-se os comportamentos que se particularizam nas diversas experiências humanas. Meus irmãos funcionam como antenas receptoras ou irradiadoras de ondas mentais que se encontram na intimidade psíquica, em processo de sintonia pelas tendências cultivadas, gerando comportamentos muitas vezes desequilibrados, que, com o passar do tempo, poderão comprometer aquele que oferece campo mental propício para tais ideias, resultando em distúrbios mentais mais ou menos graves, conforme a intensidade das ondas sintonizadas. Nesse intercâmbio mórbido, as inteligências desencarnadas, em processos infelizes de existências extrafísica, utilizam-se consciente ou inconscientemente de seus receptores encarnados como fios orgânicos que materializam seus pensamentos e desarmonias íntimas nas formas de depressão e melancolia, ou nos temperamentos irritadiços que muito se manifestam nas pessoas envolvidas. Insônia, ansiedade, angústia indefinível, parasitas astrais ou suas manifestações mórbidas no sistema nervoso. Comportamentos desregrados são formas de exteriorização das influências espirituais menos felizes, ou mesmo de casos difíceis de auto-obsessão, quando o próprio indivíduo é a fonte de problemática, sendo ele vítima de si mesmo, num envolvimento mental que acaba por atrair outras consciências desencarnadas que se afinizam com suas características mentais. Em grande número dos casos, a influência espiritual é tão sutil que muitas pessoas, embora possuam o conhecimento de certas leis do mundo oculto, entregam-se ao intercâmbio doentio das ideias que se aperceberem de que estão sendo joguetes de inteligências que não aguardam nenhum compromisso com as questões morais mais sérias da vida. Muitos espíritos, de posse do conhecimento das leis do mundo oculto, atuam pela sugestão no campo das ideias e imagens mentais mais ou menos intensas, conforme os recursos empregados pelos agressores desencarnados. Utilizam-se geralmente de criações mentais primitivas para coagir suas vítimas, inclusive lançando mão de diversos artefatos que poderão empregar para obter êxito na ação que propuseram concretizar. Mesmo nos casos de influenciação considerados mais simples, poderá ocorrer a influência de vários espíritos em relação a uma só vítima. Esse tipo de intercâmbio é muito comum na comunidade humana e é por isso que a defesa psíquica realizada pelo culto cristão no lar, pela leitura de uma página salutar, pelos cultivos de hábitos sadios e conservação elevada, é de eficácia comprovada, pois eleva o padrão mental do indivíduo, enquanto imprime-lhe formas, pensamentos ou imagens mentais altruístas que o colocam em ligação com as elevadas energias do plano superior. O cultivo dos bons pensamentos, de postura equilibrada e otimista, regados pela leitura edificante, evita que o ser humano se entregue às sombras da neurose ou psicose. Estas, em sua maioria, são processos de influenciação de ideias, seja entre encarnados ou desencarnados, seja em outras variações da influência obsessiva, quando não
procedem de um passado culposo, no plano no qual o espírito delinquente tentou burlar os princípios da lei divina, sobre o que sua consciência reclama em processos dolorosos de resgate íntimo, os quais se manifestam de forma doentia nos diversos tipos de enfermidade da alma. Observamos igualmente os estágios mais avançados de sintonia quando o pensamento, já desequilibrado por abrigar ondas mentais incompatíveis com as sagradas leis da vida, entrega-se invigilante a influências mais intensas, gerando estados psíquicos enfermiços catalogados pela moderna psiquiatria e psicologia humana e observados nos distúrbios comportamentais ou disfunções de variada ordem, presente em grande quantidade de seres humanos. O estágio correspondente ao que o eminente codificador do Espiritismo catalogou como fascinação, comentado anteriormente, poderá, em suas manifestações, ser muitas vezes mais difícil enfrentar que os casos de subjugação, sendo uma etapa em que a onda mental da consciência desencarnada atua com mais nitidez sobre seu companheiro encarnado. É aí que se observa as mudanças do comportamento, quando o indivíduo passa a isolar-se do meio, por medo infundido de que alguém ou algo venha interferir, na verdade, no intercâmbio doentio que se encontra em andamento. É quando abriga as manias de perseguição ou outros fantasmas criados pela mente do desencarnado, para evitar que o obsedado seja arrancado de suas influenciações. Nesses casos, o enfermo se encontra com o duplo etérico povoado de formas parasitárias, que interferem diretamente nas áreas correspondentes ao cérebro físico, tornando difícil a ação externa de ajuda. Dependerá dele de sua reestruturação interior para retomar o equilíbrio perdido. Ainda nesta fase, poderá encontrar grande quantidade de médios que, julgando-se assistido por elevadas entidades do plano espiritual, isolam-se dos agrupamentos, onde poderiam ser mais esclarecidos junto ao seu equívoco. Lamentavelmente, muitos de meus irmãos são conduzidos a consultórios de profissionais da psicologia ou da psiquiatria, que, embora respeitáveis, desconhecem ou negam a realidade da vida espiritual. Dessa maneira, manicômios e consultórios psiquiátricos estão cheios de enfermos da alma, que bem poderiam ser atendidos por esses profissionais auxiliados pela moderna terapia espiritual. Hospitais e casas de saúde estão superlotados de pessoas cujo drama se encontram gravemente comprometido com inteligências extrafísicas, em estado doloroso de intercâmbio doentio. Mais que a hanseníase, o câncer ou a AIDS, as obsessões em suas diversas manifestações constituem-se no mal do século, mormente nesse período pelo qual atravessa a humanidade terrena, em que os casos dolorosos do passado têm se manifestado com maior intensidade, num acúmulo das potências dos dois planos da vida, visando a solução dos dramas milenares vivenciados por meus irmãos. As comunidades terrestres aguardam a influência benfazeja das luzes do Consolador, a fim de clarear esse capítulo sofrido da existência humana. Somente o Espiritismo, entendido com os conceitos da vida nele sintetizados, poderá trazer a luz sobre as consciências humanas e fazer com que os modernos métodos de tratamento sejam enriquecidos com a noção dos princípios espirituais.
Nos casos de subjugação, quando a entidade obsessora guarda a ascendência sobre o obsediado, assumindo-lhe a coordenação motora em complicados mecanismos mentais, o sistema nervoso central, notadamente o vago simpático, é entrelaçado com os fluidos e as influências do espírito, demandando longo tratamento, que poderá ser ampliado para outras encarnações, dependendo da intensidade do processo obsessivo. Em qualquer situação, no entanto, é necessário que as duas partes sejam submetidas à terapia espiritual, para que seja alcançado o êxito total ou parcial. Em todos esses casos dolorosos, comprometidos muitas vezes por um passado de delitos e de dores, obsidiados e obsessores se arrastam. Anos e anos em lamentáveis trocas de energias psíquicas, até que a lei suprema entre em ação pelo mecanismo abençoado da dor, em reencarnações expiatórias, libertando-os dos grilhões que os almejam. Quando o amor desponta nos corações daqueles que vivenciam o drama atroz. Nos quadros de obsessão, em qualquer estágio, os indivíduos portadores de desequilíbrio trazem afetados os chakras inferiores, principalmente o umbilical, por onde se ligam as entidades dos planos mais baixos do submundo astral e com isso ficam sujeitas a instabilidades emocionais, nervosismo, recebendo todo o conjunto de sensações e emoções do desencarnado que se liga à vítima, transferindo-lhe as impressões. Há que se empregar a terapia espiritual, pois, em muitos casos, na atualidade, a tão falada doutrinação utilizada em alguns centros, mas não é do que uma catequização religiosa do espírito, que se pretende ajudar. Nem sempre, e na maioria das vezes, o espírito está necessitado de uma doutrinação nos moldes estritamente religiosos. O papel da doutrina espírita é muito mais amplo do que aquilo que se pretende ao tentar transformar o espírito em espírita. Desencarnado ou encarnado, o papel do orientador ou terapeuta espiritual é fazer com que as partes em conflitos sejam encaminhadas ao autodescobrimento, possam se encontrar como realmente são e por si mesmas descubram o melhor caminho para a felicidade. É ampliar-lhes as consciências perante as leis do mundo maior, que o Espiritismo muito bem explica, sem a pretensão de fazer prosélitos em qualquer lado da vida em que se encontre o espírito. Compete ao orientador encarnado a tarefa da reeducação das consciências que são tratadas, e não a catequização ou conversão ao seu modo de pensar, tampouco a espiritização da entidade obsessora. Cada espírito assume o caminho que escolher após ser esclarecido. É bom que se evite, no contato com essas mentes enfermas, o falso moralismo ou religiosismo, características tão presentes em muitos dos meus irmãos bem-intencionados, mas que servem apenas para se estratificar nas mentes desequilibradas, seu passado já tão cheio de crendices e superstições ou de promessas religiosas não cumpridas. Os orientadores das reuniões especializadas, tanto de um quanto do outro lado da vida, aí tem aqui ó, uma nota 56, tá? Grava aí, né? Ele vai falar agora, ó, os orientadores das reuniões especializadas, tanto de um quanto do outro lado da vida, aí vamos para a nota. O acréscimo à psicografia original aqui destacado visa sublinhar o alcance do comentário do espírito José Pegleiter, segundo afirma,
É importante lembrar que o mentor de uma reunião espírita nem sempre é um espírito superior, na exata acessão do termo, conforme lembra Allan Kardec. Além disso, há espíritos dirigentes de reuniões especializadas que não são profundos conhecedores dos postulados espíritas ou não necessariamente conhecem os princípios da ciência espírita em toda a sua abrangência. No texto original, a expressão usada era orientadores espirituais. No entanto, segundo esclarece Josepe, não era sua intenção referir-se apenas aos benfeitores espirituais, pois o encarnado também é orientador espiritual da reunião, ao menos diante daqueles que serão tratados. A notazinha termina aqui. Aí a gente volta para cá. Tá? Tanto desse como do outro lado da vida, onde a gente parou antes de ir para a nota, né? Voltando. Devem ter consciência da grandeza dos postulados espíritas e conhecer-lhe o conteúdo doutrinário, sem mistificações nem tabus, para que sejam realmente instrumento das entidades venerandas, num auxílio aos que sofrem nas duas dimensões da vida. De posse do conhecimento espírita, desenvolvendo-se. Aí aqui ó, tem uma figura, vou já mostrar a vocês, mas vou fechar esse parágrafo por hoje, tá certo? Então, cadê? De posse do conhecimento espírita, desenvolvendo-se o bom senso, o espírito de análise, de observação, o uso da razão temperada com os sentimentos sem pieguismo, se terá a forma ideal da terapia espiritual no trato com os irmãos equivocados. O espiritismo é fonte sublime de equilíbrio para o autodescobrimento que desperta a felicidade do espírito. Pronto, a gente vai parar por aqui, tá? Esse capítulo, pelo tamanho dele, vai ser dividido em 2 vezes, né? Como eu venho costumando fazer quando ele é muito grande, muito extenso. E aqui, ó, mostrar para vocês essa ilustração aqui, ó. Vou mostrar assim, pronto. Tá vendo aqui? Que ele tá na figura, tá demonstrando o que a gente leu. Aqui é a pessoa encarnada e aqui o irmão desencarnado. Vocês percebem que tem aqui, ó, ele exerce uma influência vibratória, ó. Tá vendo aqui? Com o pensamento da entidade, ele fica mandando ondas de pensamento para a pessoa encarnada que está sob sua obsessão, né? E aqui, ó, vamos ver o que é que está escrito. Ilustração de um processo de influenciação mental por parte de um espírito obsessor, em que as correntes de pensamento em intenso magnetismo atingem o alvo, que é o ser encarnado. Pronto, vem que estava mostrando aqui para vocês, tá? E aí, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Na próxima semana eu continuo, que ainda tem umas 8 páginas para dar continuidade a esse capítulo sobre obsessão. Profundo, né, gente? Muito profundo. Mas eu acredito que o profissional da área da saúde, né, que tem esse conhecimento, ele e também, né, o trabalhador orientador da casa espírita, diante desse conhecimento, consegue ajudar melhor, né? Como ele diz aqui, né? Sem aquele interesse de catequizar o irmão que está obsidiando, né? O encarnado, né? Ou vice-versa. Pelo contrário, né? Mostrar com simplicidade, né? E também com verdade, né? Com compaixão no coração, que as obsessões elas podem sim chegar ali a um acordo. Né? Na hora que eu estava lendo aqui, eu imaginei, né? A mesma coisa de por exemplo, uma mediação de conflitos. Né? Uma mediação de conflitos aqui na Terra se dá assim. Né? As partes precisam ser ouvidas, ser colocadas frente a frente, muitas vezes, para ali se chegar a um acordo. Né? Então é isso, meus amores. Por hoje é só. Né? Na próxima semana eu volto com a continuação desse capítulo, tá certo? E é isso. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, ó, meu Instagram para você me seguir, tá bom? Agradeço.
Então, até a próxima semana, tá certo? Fiquem com Deus.